E para essa reflexão, nosso convidado de hoje é o Tiago Póvoa. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu começo perguntando se, depois dessa pandemia, o Brasil e o mundo começaram a tomar mais cuidados com os idosos. Sim, não? Mudou alguma coisa? Eu acho que sim. Acho que, o dado que a gente sabe que o elo mais fraco dessa corrente são os indivíduos idosos, a gente passou a lançar um olhar mais carinhoso sobre esse grupo, né? Esse grupo é um grupo realmente mais frágil, que necessita mais ajuda, e não só nos momentos de pandemia, mas em momentos outros quaisquer, se deve estender a mão aos mais fragilizados. Os cuidados realmente têm mesmo que ser especiais, eles são de risco, como o senhor estava falando. Isso acontece por quê? O que acontece quando a gente vai envelhecendo? O sistema imunológico fica mais fraco, responde pior do que um sistema imunológico de quem é mais jovem? Eu costumo comparar o nosso sistema imunológico, o nosso organismo, às engrenagens de um veículo. Com o passar do tempo, as peças e as engrenagens elas vão tendo mais dificuldade de se encaixar. E a resposta às situações de desconforto, elas são mais lentas e mais precárias. Portanto, a nossa engrenagem, os nossos sistemas, quando submetidos a uma situação de estresse qualquer, estresse físico, estresse emocional, estresse provocado por uma doença, por exemplo, ele tende a responder de uma forma não regular, né? Uma forma mais atrasada, uma forma menos adequada e, portanto, ele fica mais vulnerável à gravidade dessas patologias. É assim que nós vemos na patologia atual, né? A gente percebe que o organismo idoso mais fragilizado por doenças crônicas como hipertensão, diabetes, eles são mais suscetíveis às formas mais graves da pandemia pelo Covid-19. Tem uns que acreditam que isso não é verdade, outros que acreditam que isso é verdade, porque tem idosos que acham que não, comigo não vai acontecer, né? É bom dar um recado para eles, né? Preciso ficar atento com os cuidados. Pois é, a gente brincava aqui que a teimosia é uma doença da terceira idade, né? Mas existe um grupo de pacientes, acho que eles se dividem em dois grupos. Os grupos que estão extremamente temerosos e ficam morrendo de medo e trancados em casa, e o grupo daqueles pacientes que acham que não é com ele, que já viveram muito, que já passaram por muita coisa nessa vida e, portanto, pode sair e fazer de tudo. Os dois grupos estão, de uma certa forma, errados. O primeiro grupo, que está extremamente ansioso, preocupado, agitado com essa epidemia, ele precisa tentar seguir um ritmo normal, porque a própria ansiedade trazida pela essa angústia provoca uma queda de imunidade. Já o outro grupo que acha que nada vai acontecer com eles, eles estão errados, né? É isso que é visto no mundo. A gente é sim o elo mais fraco da corrente. Bom, nós brasileiros somos um elo fraco, a gente sabe disso pelo nosso sistema de saúde. E no nosso sistema de saúde, os idosos, eles não são tão bem contemplados. Então, para que não haja gravidade, não haja uma doença possa nos retirar da nossa rotina de uma forma traumática, é melhor guardar as orientações promovidas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. Fique em casa, respeite. E o que a gente pode dizer, qual é o caminho que eles podem trilhar para nem ficar ansioso demais, nem ficar confiante demais, ficar aí no meio desse caminho que o senhor sugeriu? Como é que eles fazem para chegar nele? O efeito mais adequado é que eles consigam manter uma rotina básica. Manter a alimentação com frutas, verduras. Se o indivíduo é habituado a comer arroz com feijão, não é agora que ele vai mudar. Se o indivíduo tem uma rotina de atividade física, tente minimamente habituar essa rotina à sua restrição doméstica. Aqueles familiares, isso é uma coisa importante, nós como familiares, todo mundo tem um pai, sim, um avô idoso, a gente deve guardar um distanciamento social, mas o distanciamento afetivo ele não deve existir. Então aquela ligação de cobrança, de assistência, dizer que está tudo bem, que estou aqui para o que for preciso, acho que isso é importante. Estar presente mesmo à distância, né? Estar presente mesmo à distância. Então, basicamente é se manter uma rotina
fora do caos. Então, alimentar-se bem, procurar dormir adequadamente, manter uma rotina mínima de atividade física e procurar o amparo das pessoas que a gente ama. Nesse momento, além de todos os momentos, vai ser muito importante para o nosso dia a dia. Inclusive tem gente oferecendo ajuda, né? Vários cartazes fixados aí em elevadores, oferecendo para fazer compras. Isso é um bom movimento, né? Isso entra no que a gente falou há pouco, né? Talvez agora a gente possa estender os olhos mais sobre aquele indivíduo que ficava sozinho, nosso vizinho debaixo do prédio, que a gente nunca estendeu a mão, nunca disse bom dia, nunca se ofereceu para carregar as compras, agora está se oferecendo para fazer as compras. Isso é uma questão que talvez a pandemia possa nos trazer de forma qualificada. Agora tem idoso que precisa sair de casa, aquele que tem que ir ao banco, tem que colocar lá a sua digital, e eles vão à rua, quando estão lá, podem inclusive ser alvo de preconceito. As outras pessoas, o que você está fazendo aqui? Como é que a gente deve abordar? Como é que a gente deve olhar isso? Preconceito não, né? Acho que não. A liberdade individual é o mais importante, né? Sempre a educação é o caminho. Esse indivíduo, realmente a gente vive num país que é um continente, a gente tem as nuances sociais, muitos indivíduos idosos vão ter que sair de casa para fazer suas compras, ir até o banco, retirar o seu dinheiro, e a gente tem que ajudá-los na medida da orientação e não sofrer preconceito. Dizer, dona fulana, cuide-se de usar o álcool gel, cuide-se de usar as suas máscaras e nunca abordar de forma agressiva, né? A gente não sabe da realidade social daquele idoso. Talvez se oferecer para ajudar seria o melhor caminho. Você falou que não sabe da realidade. Eu tenho um dado aqui de uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas que diz que os idosos no Brasil são quase 11% da população e quase 20% dos idosos são responsáveis por sustentar a casa. E aí nessa hora você pensa, como é que uma pessoa dessa vai cumprir a quarentena porque se precisa trabalhar, né? Uma situação complicada. A realidade que a gente vê na maioria dos lares é que aquele idoso aposentado tem o seu benefício, esse benefício é o responsável pelo sustento de várias bocas, agora mais do que nunca, né? Quando o trabalhador autônomo, quando o filho que vive de um serviço autônomo ou com um serviço informal, ele não vai poder receber aquele dinheiro, muitas das vezes nós vamos ver que aquele idoso, o salário, o benefício pequeno daquele idoso vai salvar muitos dali da fome. Então, nós temos que cuidar desse idoso, porque ele vai em algum momento ter que sair de casa, ele vai ter que receber algum amparo, mas ele deve tomar os cuidados básicos e deve fazer isso só na medida da máxima necessidade. Então, máscara, álcool gel e o cuidado é fundamental. O senhor é geriatra, né? Acompanha essas pessoas que estão envelhecendo, trata a saúde delas. O que o senhor faz de avaliação dentro do país, inclusive levando em conta o sistema de saúde? O que a gente oferece hoje para os nossos idosos está em que patamar? Nós temos uma realidade interessante. Nós temos o Sistema Único de Saúde. Com todas as suas precariedades, o Sistema Único de Saúde chega aos rincões do Brasil, com algumas precariedades, eu te digo, né? Mas em qual sistema que chega às aldeias indígenas, né? Que chega às favelas? Então, aquela pessoa que mora na favela, que mora numa aldeia, ela vai ter alguma orientação médica, e que não seja médica, de um enfermeiro, de um assistente social, né? Um visitador, e ele pode ter um amparo de orientação para os mínimos cuidados. Então, o que eu vejo é que a gente tem que fortalecer esse manto de cuidado, tanto social quanto de saúde, e mais uma vez, talvez a pandemia exponha a qualidade do nosso sistema e as dificuldades, para que a gente possa investir nas suas dificuldades e melhore a assistência àquele idoso que mora longe, que não tem tanto acesso à saúde individual, que nossos visitadores de saúde possam buscá-los e incluí-los em um sistema com mais qualidade de observação. A realidade de alguns idosos já quando mais o tempo vai passando, é uma solidão, né? Viver sozinho, alguns não têm família ou moram em casas né, de longa permanência, asilos. Essas pessoas estão sofrendo mais na pandemia. O que a gente pode fazer por elas? Essas pessoas estão sofrendo muito mais na pandemia. Os idosos estão sofrendo muito na pandemia porque
Veja que é tudo o contrário do que a gente prega na geriatria. Na geriatria e a gerontologia, a gente busca incluir o idoso na sociedade. A gente inclui eles através das funcionalidades, de atividades, de um bom cuidado de saúde, com a rotina de cuidados. Mas, hoje, na pandemia, a gente tem buscado afastá-los do convívio na maioria das pessoas. Então, o que a gente não precisa, como eu te disse, é de um distanciamento afetivo. Felizmente, a gente tem ferramentas várias que pode aproximar a pessoa que a gente ama. Hoje tem tecnologia, uma chamada de vídeo, né? Que inclusive as pessoas algumas têm usado, né? Nós temos usado, eu como médico tenho usado muito para um contato próximo com os meus pacientes. A gente vê ferramentas de um fisioterapeuta que orienta exercícios. A informação que vocês tão bem colocam chega a todas as casas. As pessoas que querem, elas podem se informar com qualidade. Elas têm acesso aos sintomas da doença, elas têm acesso de onde buscar uma orientação, tem um ramal do Ministério da Saúde que eles podem ligar e ter orientação. Então, através do distanciamento social, mas da aproximação afetiva, a gente consegue cuidar para que essas pessoas que estão, infelizmente, cerceadas do convívio no dia a dia com a gente, elas têm uma ligação de cuidado. Isso ameniza até, assim, eu tenho relatos de que pessoas que nem tinham idosos, que nem tinham problema com depressão, começaram a relatar uma tristeza, chorar por causa desse isolamento e a gente da família fica um pouco perdido ali. Então é esse o caminho para que tudo possa melhorar para eles, para amenizar essa fase difícil. Sim, estreitar os laços de carinho, de proximidade, no sentido de dizer que eu estou aqui, eu te ajudarei, tudo vai passar, e vai mesmo, né? E trazer uma certa tranquilidade de orientação. Não é porque essa pandemia está cometendo assim em determinados países que será assim no nosso país. Será que vai ser assim na nossa cidade? Né? Não vai ser assim. Né? Nós temos que nos cercar de cuidados para que isso não aconteça dessa forma. Então, uma ligação, um gesto, né? Um aceno na janela. Dá para fazer aquela visita à distância, sim, com cuidado? Eu aqui, ele ali, aquela troca de olhar tão necessária para esse lado emocional, como o senhor falou? Sim, eu vejo. Possível? Hoje eu conversei com a paciente, ela me pediu quase chorando, disse: doutor, a minha filha pode vir aqui, ela senta no banco aqui, eu sento no banco acolá e a gente bate um papo, porque eu estou com saudade dela. É claro que isso é possível. É claro que ele pode tomar um banho de sol. Né? É claro que ele respeita os limites da quarentena, mas isso é sanidade mental. Né? Se a gente não tomar essas atitudes, nós não teremos idosos saudáveis do ponto de vista psíquico no momento que a gente sair desse isolamento. A gente vai fazer então um rápido intervalo e volta com mais daqui a pouquinho. Até já. A gente está de volta aqui numa conversa com o geriatra Tiago Pova, para a gente entender um pouquinho mais dessa pandemia na vida dos idosos, né? Quando a gente encontra pessoas mais pobres, até com dificuldade para uma higiene básica em relação à proteção para o vírus, lavar a mão, ter o álcool em gel, aí é nessa hora que a gente tem que repensar tudo que está sendo feito para ajudar essas pessoas. A gente tem que oferecer o mínimo, né? O amparo vem de uma ligação, o amparo vem de uma oferta de cuidado, e é nesse momento que a gente precisa de uma rede de proteção social. E a gente a gente está vendo isso. O Brasil é um país solidário, né? Em que as pessoas dividem as coisas. É bonito a gente ver o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, vários exemplos de pessoas que se dividem a própria comida, o pouco que tem, material de limpeza, se oferece para fazer máscaras uns para os outros. Né? Então, nesse contexto, e principalmente nas regiões onde o Estado não chega com qualidade, é a solidariedade que chega na frente. Então, estender a mão para um cuidado de oferecer um material de limpeza, de oferecer uma ligação, de oferecer um aceno. Inclusive, doutor, isso que o senhor está falando faz toda a diferença para quando o idoso adoece, né? Porque a gente tem os casos, muitos casos de idosos que infelizmente
adoeceram, alguns perderam a vida. Qual é a diferença que faz nessa hora? É preciso que a família esteja próxima, né? Está acompanhando de perto, mesmo que esteja com medo do vírus. A gente tem que ficar atento, porque o mundo continua girando além da Covid. Então, esses idosos, eles continuam adoecendo de várias coisas, sendo enfermidades psíquicas, enfermidades físicas. As pessoas não deixam de infartar, as pessoas não deixam de ter derrames, as pessoas não deixam de ter infecções por conta da pandemia. Então, esse olhar atento às outras coisas que não Covid e também ao Covid, a gente tem que ter esse olhar arguto, entendeu? Então, ter um momento em que se procure o hospital, veja bem, a gente tem orientado que as pessoas não devem procurar o hospital sem necessidade para tanto. Mas a gente tem, infelizmente, estatísticas mostrando que aumentaram os riscos de um AVC em casa e um infarto em casa que poderia ser tratado efetivamente no hospital, mas aquela pessoa que fica em casa não vai receber uma janela de tratamento de terapia. Então, eu peço que as pessoas prestem atenção para os outros problemas e não levem tudo ao pé da pandemia, né? Algumas pessoas devem sim ter atendimento médico, ser levadas ao hospital, ser observadas, ser atendidas pelo seu médico, a revelia disso tudo, né? E aqueles que apresentarem como é bem noticiado aí, sintomas respiratórios, procure orientação, né? Não é porque eles griparam, adoeceram, que eles vão morrer, por favor. Existe um risco maior para os idosos, mas a gente está cheio aí de casos de idosos, de belos casos que nos fortaleceram a alma, de pessoas que recuperaram muito bem dessa Exemplos pandemia. No Brasil e no mundo todo, né? Exatamente. Inclusive, tem um paciente, o Piveta, o senhor Piveta, de 99 anos, ele é seu paciente, né? E ele se recuperou da doença. O seu Hernando Piveta é um paciente querido, que frequenta o meu consultório há algum tempo. Realmente, eu nem sabia que ele tinha adoecido do Covid. Ele é um pracinha aposentado, por isso ele foi atendido aqui em Brasília, no Hospital das Forças Armadas. Eu vencendo essa batalha, para mim, foi maior do que vencer na guerra. E tamanha minha surpresa de vê-lo recuperado e felicidade. O seu Piveta, uma coisa que serve de forma positiva, ele tem um amparo familiar fantástico. As filhas são muito presentes. E eu tenho certeza que as filhas não se negaram ao cuidado em nenhum momento dele, mesmo doente dessa enfermidade. A outra coisa que acho que contribuiu muito para a melhora, e essa melhora tão rápida do seu Piveta, é a alegria que ele tem de viver, né? Ele sempre foi um piadista profissional, né? Sempre com um gesto de carinho, um gesto agradável, e apesar dos seus 99 anos, ele tem um pulso vital, uma alegria, uma força vital e o desejo de viver, de estar junto das pessoas que a gente ama. Acho que nesse momento é que nos impulsiona para a gente melhorar. Faz diferença, né, doutor? Faz diferença. Já que a gente está falando dos cuidados, uma questão que fica na cabeça alguns idosos têm os cuidadores. Sim. E aí alguns dispensaram. Uhum. É a melhor saída? Não é? E a outra coisa, dá para manter o cuidador e em que condição? Exatamente, isso eu tenho visto com frequência. A gente, às vezes o cuidador é uma peça fundamental na engrenagem familiar, né? Então essa dúvida é recorrente, dizer eu tenho que dispensar o cuidador, e se eu dispensar o meu cuidador eu vou ficar vulnerável socialmente e estruturalmente, no sentido de organizar as refeições, de ter alguém que os ampare no caso de uma queda. Então, a orientação que eu tenho feito de forma geral é que, para aqueles cuidados que não forem essenciais, deixe eles um pouco de lado nesse momento. Então, visitas afetivas, elas devem ser distanciadas um pouco. Os cuidadores, o cuidado do dia a dia, uma higiene
ocasional de casa, uma faxina, ela pode ser deixada para um segundo momento. Mas o cuidador, aquela pessoa que ampara, que te auxilia na medicação, no banho, nos cuidados de higiene, essa pessoa é importante e essa pessoa deve ser orientada. Ela não deve ser um veículo de infecção, ela deve ser um veículo de cuidado. Então, desde que ela tome precauções básicas de uso de máscara, né, de higiene adequada das mãos, né, de afastar as pessoas que estão com algum sintoma da doença, ela deve participar do cuidado desse idoso, desde que essa engrenagem seja fundamental. Então, os cuidadores, eles sempre foram importantes, agora eles são muito mais importantes, né? Os cuidadores, existem os cuidadores formais, né, que vivem disso, que têm esse amparo. Então, eles são ainda mais importantes e eles devem receber essas orientações para que não sejam eventuais veículos de infecção e de preocupação. Orientação a gente passou bastante para os idosos, mas vamos passar um pouquinho para os familiares. Também teve um pouquinho, mas vamos focar um pouquinho num pouco da agonia que eles estão vivendo agora, especialmente quando você tem filhos e esses filhos, que são os netos, né, ficam afastados dos avós e dá aquela saudade, dá um pouco daquela tristeza. O que a gente tem para dizer para esse familiar? Que orientação para esse familiar, de uma forma geral? Como é que ele lida, inclusive com a própria angústia que ele deve estar sentindo? A primeira orientação que a gente tem que dizer é que vai passar, tá? Isso vai passar. Historicamente, as pandemias, elas passam, né? Infelizmente, para muitos de nós, conhecidos, eles vão sofrer, né? Muitos vão adoecer, poucos vão até vir a falecer. Mas isso vai passar. Logo, logo, nós vamos poder abraçar as pessoas que a gente ama. Logo, logo, o nosso pai vai poder ser abraçado pelo nosso filho, né? Então, aqueles que estão angustiados com esse passar dos dias, a ausência desse contato, tenha tranquilidade nos seus corações que isso vai passar. Procure aproximar esse filho, esse neto do seu avô, através de uma ligação, através de uma chamada, mas nesse momento tente afastá-los socialmente. A presença do filho é importante, na proximidade de checar se as compras estão adequadas, se há alguma necessidade física, ou alguma necessidade financeira, né? Então, a presença desse filho no dia a dia é importante. Então, vá, participe, né? O contato deve ser breve, mas o contato deve existir. Já os netos têm a vida toda pela frente. Eles não vão faltar a oportunidade para abraçar os seus avós. Então, por um determinado tempo, deixe que essa tormenta passe. Logo, logo a gente vai voltar para o convívio de quem a gente ama. Então, a gente espera que, com o passar do tempo, a falta de informação, a gente pode ter mais informação, mais estudo sobre esse vírus, e a gente consiga entender mais os métodos de transmissão, o tratamento e como se cuidar para que casos como esse não aconteçam mais. A gente quer encerrar de um jeito positivo, porque é importante falar que os idosos também se recuperam, né? A gente tem imagens aí, eu coletei algumas para mostrar aqui, que pelo mundo as pessoas têm se recuperado. Inclusive, tem feito festa de aniversário para essas pessoas, ou que se recuperaram, ou que estão isoladas em casa. É importante a gente falar dessa taxa de recuperação também. Não só da taxa de letalidade que é alta entre eles, mas da recuperação, né? Exatamente, a gente vê os pacientes se recuperando com muita qualidade, voltando cada vez mais ansiosos para o seio da sua casa, né? As pessoas que têm esse vírus podem voltar logo para ser abraçado, então eles ficam imunes, né? Num curto período de tempo, e a gente espera para a vida toda, eles podem ser abraçados, eles podem receber o carinho, e é isso que a gente vê. A gente vê manifestações de solidariedade, de carinho. Quando saem do hospital, muitos aplausos, muitos né? aplausos, os filhos dizendo que amam, sabe? A gente realmente nos dá o tempo de sentir saudade, agradecer e estar junto. Acho isso que a pandemia vai trazer no contato com os valorizar nossos mais, né? E fazer festa, tem festa de carreata de aniversário que a gente também tem acompanhado, né? Tudo para não passar em branco, né? Exatamente. Tem que é bonito, esses gestos de carinho são muito bonitos. Isso nos engrandece. Eu digo por mim, eu gostaria de agradecer. Esses dias eu cheguei em casa após um dia cansativo de visitas,
E eu fui recepcionado, não a mim especificamente, mas cheguei às 19 horas na minha casa, e me senti tão abraçado quando eu escutei palmas da janela. Eu me senti realmente muito abraçado. Então, se tiver essa oportunidade, não a mim, por favor, mas a todos os profissionais que estão aí lutando pela vida das outras pessoas, acho que esse é um gesto bacana, é um gesto de cuidado, e a gente se sente muito, muito, muito abraçado. Então, palmas aos nossos profissionais, palmas aos nossos idosos, a gente vai ter uma vida longa pela frente. Tomara. E eu agradeço a sua entrevista e todas as informações que o senhor passou para a gente agora. Muito obrigada. Obrigado a vocês.